Aula de matemática, professora Karine. Gráfico de colunas e tabela de dupla entrada, livro de matemática, página 142 a 145. Pessoal, gráfico de colunas e tabela de dupla entrada, a gente viu no comecinho do ano um pouquinho sobre isso, tá? Então não é assim um assunto novo, né? Então nós vamos exercitar um pouquinho mais agora. Mas o que é gráfico de colunas, né, e tabela de dupla entrada? Bom, o gráfico de colunas são combinações de informações úteis para mostrar alterações de dados durante um período ou para ilustrar a comparação de itens entre itens. E nos gráficos de coluna, as categorias são geralmente organizadas ao longo do eixo horizontal e os valores ao longo do eixo vertical. O que é eixo horizontal e vertical? Eixo horizontal é essa linha aqui, ó. Então, nessa linha aqui é onde vão estar organizadas, né, as categorias. Quando você vai fazer uma classificação de alguma coisa, ela sempre vai estar aqui no eixo horizontal. E os valores, as quantidades, geralmente eles vão estar aqui, ó, no eixo vertical. Vertical é o que está assim em pé, que nem fica o tronco das árvores, e horizontal é o que está como que deitado, que nem o leito dos rios, tá? Ou a linha do horizonte, tá bom? Para vocês entenderem. Vamos então aqui na página 142. A página 142 começa com esse gráfico aqui, que é um gráfico de colunas. Por que ele é um gráfico de colunas? Pela formação dele, né? Nós vimos no começo do ano que também tem o gráfico de setor, que é aquele circular que parece que é dividido em fatias de pizza, lembra? Aquele é o gráfico de setor. Então, esse é o de colunas. É a forma como ele se organiza. Ele se organiza, como disse ali na página anterior, com dois eixos. O eixo vertical, que é onde ficam os valores, as quantidades, e o eixo horizontal, que é onde que ficam as categorias, a classificação dos dados que a gente está comparando. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de uma pesquisa de opinião sobre um filme por faixa etária. Então, as colunas, elas estão aqui divididas pelas faixas etárias que estão aqui, ó, demonstradas na legenda. Cor vermelha é de 16 anos a 19, a amarela de 20 a 29 e a verde de 30 ou mais. E aqui são os grupos, né? Esse grupo aqui considerou o filme ótimo, esse aqui considerou o filme bom e esse regular. Só que aqui tem as quantidades. Quantos da primeira faixa etária que achou o filme ótimo? Quantos da segunda faixa etária que achou ótimo? E quantos da terceira faixa etária? Aí no livro vai fazendo as perguntas para vocês, observando esse gráfico. Então, por exemplo, na número 1 pergunta assim: por que foram necessárias 3 colunas para representar cada opinião? Porque tinha quantas faixas etárias? Os grupos estavam divididos em quantas faixas etárias? Em 3. Então, tinha 3 colunas para cada opinião, tá bom? Depois pergunta assim: quantas pessoas de 16 a 19 anos acharam o filme ótimo? De 16 a 19 anos é aqui a coluna vermelha, ó. Então, quantas pessoas foram? 45. Então, é assim que vocês fazem a atividade. Vocês observam a pergunta, leiam a pergunta que está sendo feita e vem no gráfico e confere. Então, vocês retiram do gráfico as informações que estão sendo perguntadas. Por exemplo, tem uma ali que pergunta assim: quantas pessoas ao todo acharam o filme ótimo? Se eu tenho aqui 3 categorias, né, 3 faixas etárias que acharam um filme ótimo, numa tem 45 pessoas, na outra tem 40, na outra 42, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar a quantidade de cada faixa etária e aí então eu tenho a quantidade de pessoas que achou o filme ótimo. Ah, mas na letra E pergunta quantas pessoas foram pesquisadas ao todo. O que eu tenho que fazer então? Somar a quantidade que achou o filme ótimo com a quantidade que achou o filme bom e com a quantidade que achou o filme regular. Então aí eu tenho o número total de pessoas que foram pesquisadas. Olha que interessante. Professora, mas isso aqui é gráfico. O que é tabela? Tabela, vamos agora na página
aqui na página 143. Na página 143, então, nós temos aqui tabelinha para preencher. Aqui a professora está mostrando aqui a tabela número 2, já com uma dica para vocês aqui, ó. Como que se preenche, então, a tabela, né? Então, você pega aqui. Nessa, você tem, lembra que na horizontal é a categoria? Então, a categoria que nós temos na horizontal é a opinião. Então, na opinião é o quê? Ótimo, bom ótimo, bom e regular. E na vertical não tem as quantidades, então aqui é o quê? A faixa etária, de 16 a 19 anos, de 20 a 29, de 30 ou mais. Bom, o que acontece? Aqui, então, você vai colocar de 16 a 19, quantos que achou ótimo? De 20 a 29, quantos que achou ótimo? De 30 ou mais, quantos que achou ótimo? E assim você completa a tabelinha. É uma outra forma de você visualizar, entende? Os mesmos valores. Aí, o exercício 3, vocês não vão dar conta de fazer ele agora, tá? Esse exercício 3 aqui vocês vão deixar em branco. Por quê? Porque aqui seria uma pesquisa, um trabalho para vocês fazer na escola. Por quê? A faixa etária está pedindo de menos de 8 anos, de 8 a 10 e de 11. Vocês iam ter que falar com os coleguinhas das outras séries da escola. Como vocês estão aí em casa, então esse exercício número 3 vocês podem pular ele, tá? Vocês podem deixar esse exercício 3 sem fazer. Tudo bem? Porque senão vocês teriam que inventar valores aí não vai ser legal, né? Ficar inventando valores. Aí, o que vocês têm para fazer? A atividade de matemática, vocês vão fazer as páginas, completar então a página 142 e 143. E a página 144 e 145, desculpa aqui, ó, a professora confundiu o número, tá? 144 e 145. São as atividades do capítulo, tá bom? Então, isso aqui é meio que um resuminho do que nós fizemos nesse capítulo. Então, tem atividade envolvendo frações e tem atividades envolvendo probleminhas de matemática. Olha só, também é um tipo de tabela para consultar, por isso que eu coloquei a imagem aqui, tá? Vocês vão precisar observar a tabela decifrante aqui para poder resolver os probleminhas. Então, gráfico e tabela, ela está presente em muitos lugares. Nós já vimos gráfico e tabela no livro de ciências, no livro de geografia, né? Então, isso está presente em todo lugar. Por isso que a gente aprende isso em matemática, porque a gente tem que saber ler informações em vários lugares. Quando você vai na feira ou você vai no supermercado, você encontra lá tabelas de preço. Então, você tem que saber olhar, comparar a informação. Por exemplo, aqui está dizendo que o quilo da maçã está R$ 5,90. Um quilo. Se você quiser comprar 10 quilos, então você vai ter que fazer uma conta de 10 vezes esse preço. Não é isso? Então, você faz o quê? Uma comparação de informações. Não é isso? Então, tá bom. Bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus.